irmãos podem estar se assentando. O irmão coloca para mim. Irmão Alex, irmão, pode colocar para mim. Lucas 17. Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 17. Isso. Os irmãos acompanham na Bíblia ou acompanham ali? Eu vou estar lendo. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. 17 e 11. Isso. Obrigado, irmão. Deus abençoe. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo caminho de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, mais uma vez diante de ti, essa é a mensagem dessa noite, Pai, que aqui nós vamos estar aprendendo mais uma porção da tua palavra, Pai querido. E certamente sairemos daqui, Senhor Deus, edificados, porque a tua palavra é viva e transforma em especial os corações. Aqueles corações petrificados que possam ser, Senhor Deus, alcançados por ti, Pai, e ter um coração maleável, Pai. Ó Pai, obrigado por mais uma vez estar falando contigo. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque eu estou aqui. Te agradeço pelo dom da vida. E te agradeço também, Senhor Deus, porque o Senhor Deus é conhecedor de todas as coisas. E o Senhor Deus conhece o nosso futuro e sabe de todas as coisas e sabe que vai acontecer. Pai, obrigado por isso. Obrigado por eu ter o Senhor Deus no meu coração. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Te agradeço também pela vida do teu servo, irmão Alex, que está nos auxiliando. E mais uma vez eu coloco, Senhor Deus, no teu trono de graça, o pastor, Senhor Deus, diante de ti. E ser com ele nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aí eu estudando um pouquinho sobre a lepra, e também eu esqueci de falar que hoje é o 11º dia e o 12º de mensagem, onde nós estamos trabalhando sobre o milagre. E aqui fala sobre a cura dos 10 leprosos. Jesus continua fazendo seus milagres, realizando seus milagres. E aí eu pesquisando alguma coisa sobre a lepra, no dia 29 de janeiro é comemorado o dia da luta mundial contra a hanseníase. Tanto é que é chamado como Janeiro Roxo, porque a doença continua se espalhando.
Aí eu pesquisei alguma coisa sobre a hanseníase, é uma doença infecciosa, contagiosa, é uma evolução crônica causada por uma bactéria. Tem um nome aqui meio complicado, mas eu vou tentar falar. Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, ou também o mal de Lázaro. Ela tem tratamento, e o tratamento é feito pelo SUS. O período de incubação dela pode durar de 6 meses a 6 anos, ou um pouquinho antes também. Tem os sintomas: manchas esbranquiçadas, sensibilidade à dor térmica e tátil, perda de pelos em algumas áreas, pele seca, inchaço nas mãos e nos pés, dor nas articulações, caroços no corpo, olhos ressecados e nariz ressecados também, febre e mal-estar e justamente nos nervos periféricos. Então, ela atinge muito os nervos das mãos e dos pés. O tratamento dura em torno de 6 a 12 meses, podendo ser prolongado até 24 meses. E aí vocês podem perguntar para mim, mas irmã Ludmila, por que tanta informação? É bom sabermos algo, porque aqui onde é relatado a cura dos 10 leprosos, eles realmente tinham isso, e eles eram marginalizados da sociedade. Eles não podiam chegar na cidade perto de alguém. E se chegassem, eles eram apedrejados entre o povo judeu. Eles eram considerados imundos, sujos. Por isso que eu estou falando isso. Aí, diante disso, eu pesquisei algo sobre que eu achei interessante também. O Hospital Lauro de Souza Lima, esse hospital fica em Bauru. É o instituto, foi criado em 1933 como asilo colônia Aimorés, onde eram internados os portadores de hanseníase do estado de São Paulo e região. No Brasil, o primeiro registro que comprova a presença de hanseníase entre nos data de 4 de novembro de 1697. E o tratamento destinado e continuou por muitos anos os mesmos que nos tempos bíblicos. O isolamento da sociedade, por isso a criação dos asilos colônia para os portadores da moléstia. Aí, em 1949, o asilo colônia, chamado Aimorés, foi transformado em sanatório. E em 1969, passou a se chamar Hospital Aimorés de Bauru. Em 1974, homenageando um dos grandes hansenologistas do Brasil. Por isso que o hospital passou a ser chamado Hospital Lauro de Souza Lima. E até hoje ele é atuante, tratando de doenças dermatológicas. Eu posso falar muito sobre esse hospital, porque quando eu fiz enfermagem, eu tive que passar ali um mês fazendo estágio de doenças transmissíveis. É um hospital que fica numa estrada, longe um pouquinho da cidade de Bauru. Nós íamos de ônibus. E ali, eu tenho certeza, não tinha Jesus, mas Deus me guardou muito a minha vida ali, porque eu vi ali naquele hospital muitas coisas terríveis, onde pessoas ficam com mão de garras, onde os pés
ficam atrofiados, onde as pessoas não têm o nariz e sim têm um buraco, onde as pessoas não têm olho, mas têm o buraco. E fora isso, tinha pessoas com hanseníase e tinha pessoas também internadas com AVC, acidente vascular cerebral, pessoas diabéticas, e ali era, e continua, creio eu, até hoje, tinha várias casinhas onde as pessoas moravam ali dentro. Tinha até ali dentro o cemitério deles mesmo. Mas eu amava fazer estágio naquele hospital. Às vezes eu ficava até horas a mais. Eu via necessidade, pena que eu não tinha Jesus, né? E aí eu podia falar do amor de Jesus. Mas tudo tem seu tempo. E aí se o estágio era das 7 até meio-dia, eu ficava, às vezes, até 1 hora a mais. Porque eu via necessidade, hospital cheio, lotado, onde não tinha gaze, onde não tinha luva, onde o material era esterilizado. Então, eu começava a fazer os curativos do menos contaminado para o mais contaminado. Eu começava a fazer aquelas pessoas que não tinham tantos orifícios, né, assim, comido pela lepra, e aí chegava no final, e aqueles pacientes que eram mais acometidos pela lepra, onde eles choravam, eu às vezes até chorava junto, de ver, mas às vezes tinha um par de luva para fazer todos os curativos. E isso também nós fazíamos uma visita nos lares deles. E eles, quando nós chegávamos e batia palma nas casas, eles falavam assim, não, você não pode chegar aqui. Não, mas eu quero conversar com você, saber sobre a sua vida, sobre como você foi acometido disso. Não, você fica de longe. Aí nós conversamos de longe. Mas muito gostoso. É uma fazenda, onde eram umas alas enormes. É como se eu estivesse vendo, andando por aquelas áreas. Nós íamos na capela, mas não tinha Jesus, o conhecimento de Jesus. Só que, quando eu me formei, Deus deu outra vez a oportunidade, onde o Sérgio na época não era nem pastor, nós íamos no Lauro de Souza Lima com os adolescentes fazer evangelização. Eu ia com a perua da igreja, ele com uma caminhonete que nós tínhamos, acho que nós tínhamos naquela época 20 ou mais adolescentes. E deixava nós entrar, nós não podíamos só sentar nas camas, mas os meninos iam, tinha uns 3 adolescentes que iam com violão, ia tocando, nós íamos de quarto em quarto, e esses pacientes chorando, e a gente falando de Jesus. Aí eu também tive oportunidade, quando eu fiz estágio eu não tinha Jesus, mas depois Deus me proporcionou que eu voltasse ali e falasse de Jesus para aqueles pacientes, e nós cantávamos. Eu já até falei aqui numa época que tinha uma senhorinha chamada Bem-vinda, e ela era um cotoco de pessoa, porque tinha os pés já amputados, as pernas amputadas, e nós entrávamos e ficávamos assim em volta da cama dela e cantando, só cantando. Folheto a gente não distribuía, porque tinha uns que nem conseguia pegar os folhetos, porque as mãos eram as mãos de garras. E ali a gente cantava e ela glorificava a Deus em cima da cama. Falava, aleluia, louvado seja Deus, porque vocês estão aqui. Quando Jesus me chamar, eu vou morar no céu. A certeza que essa senhora teve. Foi uma época que impactou
encantou aqueles adolescentes da Igreja Batista de Bauru, que eles quiseram ir na frente e dar o testemunho do que viveram, do que viram, do que ouviram, deram valor à vida, porque viram muitas coisas ali e era um hospital triste, com muitos pacientes, alguns de fora, que vieram de outros estados para se tratar ali, e ficavam ali, e alguns que permaneciam, arrumavam ali namorado ou namorada, e se casavam e ficavam por ali mesmo, em algumas casinhas, por isso que é chamado hospital, asilo colônia, e dentro desse local tinha tudo. Eles tinham também uma marcenaria, que aqueles que eram melhores faziam alguns trabalhos manuais, mas eles não saíam dali, então eles se casavam ali, tinham um refeitório, era tudo eles que faziam as comidas, que serviam as mesas, mas como eu gostava de ir para aquele hospital. E olha, eu tinha que caminhar mais ou menos que mais de 1 quilômetro para chegar no hospital, porque eu descia na estrada com o ônibus municipal, e aí eu tinha que percorrer um longo caminho, mas era muito gostoso, muito mesmo. E hoje eu estudando essa lição me fez voltar ao passado do tempo em que eu precisei fazer estágio ali, e quando eu terminei, fui 1 mês nesse hospital. E quando eu terminei, eu falei para minha professora de doenças transmissíveis. Falei, eu gostaria de voltar como voluntária naquele hospital. Ludmila, você tem outros estágios para fazer, não dá para você fazer. Você tem outros estágios. Mas aí depois aí de um tempo, ela arrumou novamente que eu voltasse, aí fui até eu e uma amiga minha, para mim não ir só. Eu e a Eliane, fomos novamente para fazer como voluntária. E é isso que eu tenho que contar, algumas coisas que passam, né, na minha mente sobre a lepra. Então, eu cheguei a conhecer de perto. Eu não sei se vocês já viram, mas eu cheguei a conhecer de perto mesmo. E muitas das vezes nós chegávamos ali, naquele dia que nós tínhamos tratado do paciente, aí quando nós chegávamos no outro dia para fazer o estágio, aquele paciente já estava ali numa maca, já coberto, porque já ia para o cemitério da própria colônia do Lauro de Souza Lima, Aimorés. Uma fazenda, diz que foi doada essa fazenda, um lugar muito, mas muito grande mesmo. Então eu louvo a Deus por Deus dar oportunidade para mim, de eu estar ali quando não tinha Jesus e depois voltar quando eu tinha Jesus, para cantar e falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas eu só falei isso mais ou menos como conhecimento. Eu vivenciei isso na minha vida. E eu agradeço a Deus por isso. Mas eu quero falar aqui desses 10 leprosos que Jesus, de caminho para Jerusalém, né, passava Jesus, pelo meio de Samaria e da Galileia. E quando eu estudei, os judeus não se davam com os samaritanos. Tinha uma rivalidade muito grande, porque eles se deram em casamento mistos. Os samaritanos eram estrangeiros, gentios, que não conhecia Jesus, que não queria saber, e eles também adoravam deuses estranhos. Então, quando eles iam para Jerusalém, eles tinham que dar uma volta muito grande para não passar dentro de Samaria. Mas Jesus não tinha essas questões com ele, porque se nós formos ver, ele venceu o preconceito, a barreira, quando estava junto ali a mulher samaritana. Ela foi buscar água e ele falou para ela
Se você beber dessa água que eu te der, jamais você vai ter sede. Então ali Jesus mostra que todos para ele são valorosos. Tanto é que ele veio, sofreu, morte de cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, no qual eu fiz parte, você também, e todos quantos nesta noite estão ouvindo ou vão ouvir, abra o seu coração e entregue a sua vida para Jesus. Então, por isso que Jesus veio para salvar e buscar o que estava perdido. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E eles eram excluídos da sociedade. Eles não podiam chegar perto de ninguém, que eles eram considerados imundos. Eles eram considerados sujos. E se chegassem, eles eram apedrejados. Tinha isso, de ter a lepra, de ter essa moléstia. Acontecia isso com eles. E no 13, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eu aqui, quando eu estava lendo, eu pude assim perceber o sofrimento desses 10 leprosos. E nesse tempo aqui de Jesus não tinha cura. Quem curava, quem realizava milagre era Jesus. Então eu pude notar algo que eles estavam assim desesperados. Aqui a palavra de Deus não fala o tempo que eles eram leprosos. Não fala o tempo. Nem fala também a idade. Aí no 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqui eu quero parar um pouquinho e estar falando por que eles tinham que mostrar para os sacerdotes. Eles tinham que ir até os sacerdotes, mostrar a sua pele. Lá em Levítico, se o irmão Alex está me ouvindo, coloca para mim Levítico 14, 1 e 2. Levítico 14, 1 e 2. Então o Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote. Então, Jesus deu para eles uma ordem. Vai até o sacerdote. Coloca também para mim, irmão Alex, Levítico 13, 2 e 3. Quando alguma pessoa tiver um inchaço, é o que a lepra causa, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. O 3. E esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar afetado o pelo tornou-se esbranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Então, é uma das leis de Deus, está no livro de Levítico.
Aí coloca para mim, irmão Alex, Deuteronômio 24:8. Isso eu não posso deixar de falar, que é de subimportância, que isso está ligado ao Velho Testamento. Nos casos de lepra e doenças contagiosas da pele, cuida-te de pôr diligentemente em prática tudo o que os sacerdotes levitas vos ensinarem. Cuidareis de seguir cuidadosamente as orientações que eu transmiti a eles. Então, aqui dá para nós vermos que eles tinham que ser obedientes aos sacerdotes. É algo que Deus deu, estatuto, uma lei, algo que Deus deu para eles. Aí coloca para mim Levítico 14, 43 e 45. Levítico 14, 43 e 45. Se depois de realizar todo esse trabalho surgir mofo na casa outra vez, que também mofo tem tudo a ver com a lepra naquela época, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Então, tudo era tirado. Tudo tinha que ser exterminado. Creio eu, tinha que tacar fogo para ser exterminado. Aí coloca Levítico 14, 54 e 54 a 57. 54 e 57. Eu só estou falando isso porque isso estava dentro da lei do Senhor. E foi Deus que o mandou a lepra para que eles obedecessem ao Senhor, não saíssem dos caminhos do Senhor. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra e de sarna. Olha, era povo de Deus, povo dos olhos da menina do Senhor, mas eles tinham entre eles algumas doenças contagiosas, porque ora eles estavam no caminho do Senhor e ora eles estavam adorando deuses estranhos. De mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quanto aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro, essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, lepra e de mofo. Então, isso daí tinha que ser tudo limpo. O sacerdote que ia à casa de alguém que estava com lepra e se via isso, tinha que ser tudo derribado, tudo limpo, porque senão eles eram considerados impuros. Isso dentro da lei. Aí eu quero ver algo aqui que acho que eu esqueci de colocar, onde fala que Deus mandou a lepra, Deus deu a lepra para eles, para que eles pecassem menos contra Deus. Então isso foi algo que Deus o deu a eles, só que deu as incumbências para que eles cuidassem. E quando eles eram libertos, é como aqui, vamos voltar para o texto. Quando eles eram libertos, está aqui em Lucas 17, 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqui Deus deu uma
incumbência, eles tinham que obedecer. Era algo que eles tinham que fazer. Deus deu a incumbência, Jesus, deu a incumbência para que eles fizessem isso. Então, uma lição que nos ensina nesta noite. Quando Jesus fala contigo, quando Jesus te chama para fazer um trabalho, quando Jesus te chama para você pregar o evangelho, não corre, não. Obedeça. Porque se você não obedecer, eu também estou no meio disso. Nós corremos um erro muito grande. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus nos escolhe para fazer o trabalho dele. Então, aqui era uma incumbência. Ali, como podia estar escrito aqui, a lepra, as suas feridas, suas chagas, as suas erupções, vocês estão curados. E aqui dá para nós vermos também que Jesus, ele mantém a hierarquia, ele está em cima, mas abaixo estão os sacerdotes, e eles tinham que passar pelo sacerdote, porque isso é vinculado lá em Levítico, na lei que Deus deu. Eles tinham que passar por isso. Aí no 15, aconteceu que, indo eles, foram purificados, foram limpos. Eles foram pelos caminhos e foram limpos. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Ele era estrangeiro. Ele era gentil. Ele era alguém que não conhecia a Jesus. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Então eu vi que esse samaritano rompeu a barreira. Só que os 10 foram limpos, purificados. Saíram sem chagas, ó milagre realizado. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, senão este samaritano, senão este gentil, senão este que não me conhece? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que salvou foi a ordem que Jesus deu, e eles foram pelo caminho, e eles foram limpos, purificados. Aqui nós podemos fazer uma ponte entre impuro com o pecado. Porque no meio judeu eles eram considerados impuros, eles eram considerados malditos, aqueles que tinham lepra. Eram excluídos. E aí nós vemos o quê? Que eles eram impuros. E com isso, dá para nós trabalharmos sobre os nossos pecados. Às vezes, temos pecados que são prediletos. E a gente incorre no mesmo erro. Então nós temos que vigiar. Vigiar e orar. O inimigo fica cirindando 24 horas como um leão buscando a quem possa tragar. Então, para que nós limpemos cada vez mais a nossa vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, para nós purificarmos mais a nossa vida, para quando chegarmos diante de Deus, sermos o quê? Aprovados. Aqui eles foram limpos. Só que cadê os 9? Se eu fosse contar aqui, começando hoje,
por tantas pessoas que passaram por aqui, que foram libertas por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, por orações. Tantas pessoas que foram libertas. Eu tenho certeza que muitas pessoas se esquecem. Essa igreja sempre foi uma igreja de oração, uma igreja que buscou o Senhor, uma igreja bíblica, que lê a Bíblia. Se eu estiver falando algo que não está aqui, pode levantar a mão. Irmã Ludmila, a irmã está aí equivocada, tem algo que não está mesmo, pastor, é Bíblia. Nós não saímos da Bíblia. Às vezes a gente até pode falar alguma coisa, como eu falei do Hospital Lauro de Souza Lima, que o que eu vivi, mas realmente eu vivi, não é algo que eu não passei por isso, eu passei. E Deus estava ali comigo, porque é uma doença infecto-contagiosa, mas Deus me livrou, porque muitas vezes eu fazia curativo sem luva mesmo, porque muitas vezes eu chegava, não tinha luva, e eu tinha que pôr a mão na massa, porque a minha supervisora passava pelos quartos, embora era muito longe, grande, mas ela passava e ela só observava o que as estagiárias estavam fazendo. Tanto é que nesse estágio eu tirei nota 10, que eu me dei mesmo de mim. Eu me coloquei ao lugar de aquelas mulheres e homens que eram leprosos. E aqui Jesus teve também compaixão. Jesus trabalha com compaixão. Porque é impressionante, porque Jesus conhece o coração e conhecia o coração desses 10 leprosos. Então, muitas das vezes nós queremos que todos entram aqui, que todos venham com várias doenças, que sejam curados, mas que fiquem, que dão glória a Deus, que louve a Deus, que sirva a Deus. E muitas das vezes nós ficamos decepcionados. E puxa vida, foi ali, o pessoal orou, eu ouvi a mensagem, o pastor orou, o pastor falou, minha irmã, meu irmão, criança, você está curado, pode ir. E às vezes a pessoa nem muito obrigado fala. Não que queremos audiência, não. Mas aqui é bíblico, só um voltou. Não era para os 10 junto, os 9 junto com esse, vim fazer a festa. Jesus, filho de Davi, obrigado, louvado seja Deus. Eu era leproso, eu era assim, eu tinha feridas e mais feridas, purulentas, e eu fui curado. Eu te agradeço, o que eu posso fazer com o Senhor? Eu quero te seguir, Senhor, porque eu fui curado, eu fui liberto, agora eu posso entrar na cidade, ninguém vai me apedrejar, ninguém vai deixar que eu não chegue perto, porque eu sou uma pessoa limpa, estou purificada. E eu te obedeci, Jesus, eu fui até o sacerdote, o Senhor Deus mandou que eu fosse até ali e eu fui, eu obedeci a tua ordem. Então, meus irmãos, é uma lição para nós aprendermos. E ao longo do ministério, desde que eu estou aqui, às vezes chega alguém e fala, ai, agora eu vou ficar nessa igreja. Irmã, eu preciso de um chá de bebê. Aí vai a irmã Ludmila, dá um jeitinho, e pega uma irmã, pega a outra, coisinha simples, chá de bebê. Irmã, agora eu vou ficar aqui. Olha, irmã, eu fui bem recebida, as irmãs fizeram chá de bebê, e é bolo, e aquela festança, aquela alegria, né? Agora essa pessoa vai. Aí você olha, ué, cadê a pessoa? Aí daqui a pouco, sentado às vezes no banco, e é impressionante que Deus não deixa nada encoberto.
Deus mostra tudo, porque Deus gosta de coisas claras. O diabo que gosta de coisa oculta, escondido, para ficar uma bola de neve. Aí outro dia eu sentada no banco, isso é um dos casos, fora outros. Sentada no banco. E impressionante que a pessoa passa que nem olha, né? Porque viu que a porta de rabo de zóio, vê que a porta está aberta, que tem alguém sentado ali, e nem olha. Mas Deus não deixa oculto. Tem vezes que você encontra com a pessoa. E aí, minha irmã, tudo bem? Ai, tudo bem. Está na igreja, irmã? Estou. Aí até falo o nome da igreja. Eu não quero falar porque isso não edifica nada. Louvado seja Deus porque está na igreja, né? Oh, vem pelo menos, não para mim. Entrou na bênção, sai na bênção. Entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente. Agradeça. Agradeça a igreja, agradeça o pastor, agradeça os irmãos pela oração. Eu não sei o que acontece, parece que tem um medo. Sai na bênção. Oh, eu fui abençoado, as irmãs me receberam. Olha, minha filhinha nasceu, minha filhinha, louvado seja Deus, que minha filhinha nasceu perfeita, está perfeita. Tá isso, tá aquilo, eu tive um parto maravilhoso, as irmãs oraram. Não precisa sair correndo, porque ninguém fica amarrado. Nós não podemos amarrar ninguém no banco. É que nem aqui, Jesus deixou livre, vai até o sacerdote. Vai até o sacerdote. Mas aqui dá para nós vermos como Jesus se entristeceu. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Os 9 deram no pé. E a vida é assim. Dentro do ministério pastoral, é desse jeito. Agora eu não estou ficando muito mais triste, não. Eu estou trabalhando com a minha mente. Senhor Deus, não deixa eu ficar triste. Não deixa. Mas quando eu cheguei aqui, nossa, como eu ficava triste. E atrás, queria saber. Olha, teve uma vez aqui que eu cheguei na casa de uma irmã, eu pedi perdão para a irmã. Eu achava que ela saiu por minha culpa. Irmã, o que eu te fiz? Me perdoa. Ela falou, não, mas a irmã não tem que perdoar nada. A irmã não fez nada, não, mas eu vim te pedir perdão. Eu não entendo a sua saída. Deu no pé. É normal, é natural. Mas entrou na bênção, sai na bênção. Que aí a gente pode ter amizade, a gente pode conversar, a gente pode isso, pode aquilo. Nós moramos lá na rua Sebastiane, número 40. Vai lá, eu faço um café. Se me avisar antes, eu faço um bolo. A gente come um bolo. Dá uma risada, conversa, fala, olha assim. Mas é isso que acontece. Aqui, opa. Então, em tudo, Jesus quer que nós glorifiquemos. Na terça-feira, já estou quase encerrando, na terça-feira, deu aquela pancada de chuva. E a minha casa chove. Aquela salona ali estava toda alagada. E eu trabalho com a minha mente para mim não explodir. Porque isso já está tempo já. Que chove, vai alguém, conserta, cobra, é pago, volta de novo, conserta, é pago, tá para voltar de novo, mas até agora não voltou. Acho que as chuvas vão passar, o inverno vai vir, o outono vai vir, o verão vai vir, aí a chuva vai vir de novo. Aí eu levantei e quando eu abri uma porta de vidro, eu vi aquela sala toda alagada, mas eu confesso que eu sentei na beira da cama e eu ia soltar os cachorros, né? Ficar brava. Aí Deus falou comigo, ô Ludmila, agradeça a Deus porque você tem esse lugar.
quem está lá em São Paulo? Pior do que você. Tem pessoa pior do que você. Aqui está alagado, mas ainda não alagou a mesa, a sua cama. Está alagado, mas depois aí você com um rodo, uma vassoura, vai puxando. Aí porque eu estava pronta para me explodir. É ruim a gente ser dona de casa e ter um pingo aqui, um pingo lá, ainda tudo bem, você põe uma bacinha. Mas quando você vê tudo alagado, aí eu comecei, Senhor Deus, me perdoa. Muito obrigado, porque minhas coisas ainda, as cadeiras estão aqui, o sofá não molhou. Mas tinha água, mas tinha água, mas tinha água. Mas eu agradeci ao Senhor. Então, aqui dá para nós tirarmos uma lição para a nossa vida, que Deus quer que nós agradecemos nos mínimos detalhes. Aqui era algo de doença. E foi realizado um milagre. Mas eu creio que em tudo nós devemos agradecer ao Senhor. Pega o pão da manhã, se não tem o pão da manhã, pega a bolacha, se não tiver a bolacha, tem uma farinha, um açúcar, um ovinho, ou se não tiver ovo, eu já fiz bolinho de chuva sem ovo. E comi gostoso. Que aqui dá para nós ver. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, senão esse samaritano. E disse-lhe, mas também ele teve a bênção. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então dá para nós percebermos que mesmo que se enche essa igreja, que venham aleijados, vierem endemoniados, com várias doenças, são muitos poucos os que agradecem. São muitos poucos os que ficam. Eu não sei o porquê. Porque não está no coração a gratidão. Jesus quer de nós gratidão. Até mesmo quando a gente passa por alguma adversidade. É a lição de ontem. Se eu passo por alguma adversidade, eu vou crescer. Eu estou crescendo. Eu estou amadurecendo como crente. Que sejamos como esse único homem, esse único samaritano estrangeiro que voltou, dando glórias a Deus. Eu falo por mim, às vezes eu esqueço. Eu não sei se é porque eu estou ficando velhinha, mas eu esqueço. Só que o Espírito Santo de Deus fala, Ludmila, atenta para algumas coisas. Olha, aí eu vi quem foi que entrou e falou socorro. Uma colega ou amiga, né, de 20 anos. Gente, a pandemia veio. Fechamos a igreja. No ano passado, eu fiquei mal, que eu até pensei que fui no médico. O médico falou que eu estava ou com Covid ou com doença do mosquito, com a dengue. Passei mal uns 15 dias. Não era nada disso, era infecção urinária. Tem uma irmã que já não está aqui conosco. E foi assim, rápido, na mesma semana. E nós estamos aqui. Não para nos gabar, mas nós estamos aqui porque tem algo para nós glorificarmos ainda a Deus com esse samaritano veio, glorificou e deu glórias a Deus pela vida dele. Que nós não esquecemos das pequenas coisas. De algo pequeno que nós temos, seja ele qual for. Lá no nosso armário, geralmente mulher quer o armário cheio. Eu sou assim. Eu quero transbordante. Só que às vezes não dá para ser né? Coisas caindo, você vai abrir a porta. Mas temos que agradecer por tudo que nós temos, em especial a salvação em Cristo Jesus. E somos de Jesus. Ele vai nos chamar, nós vamos passar eternamente na presença dele. Eu tenho essa certeza, essa convicção. Então, enquanto vivemos sobre a face da terra,
vamos estar louvando e glorificando a esse Deus, com dor no joelho, sem dor no joelho, com dor na perna, sem dor na perna. Vamos estar glorificando a esse Deus maravilhoso. E aprendemos com esse. Se vierem pessoas, louvado seja Deus. Se foram curados através do milagre, através de Deus, e não quiserem ficar, louvado seja Deus, porque nós, cada um, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa, para encerrar, foi domingo, né, irmã? Ou segunda, não sei, porque agora nós estamos todas as noites, né? A irmã Josineide falou assim, uma irmãzinha mandou um abraço para a irmã e para o pastor. Essa irmãzinha ali, sentada comigo e para o pastor. Pastor, irmã Ludmila, eu vou ficar aqui. Olha, essa igreja é uma bênção, aqui ensina a Bíblia. O pastor, eu já no meu coração, já fechou. Você não precisa falar nada. Entra, senta, louva, vai embora. Entra, senta, louva, vai embora. Entra, senta, louva, vai embora. Uma irmãzinha falante. Cadê a irmã? Entrou na bênção. Recebemos, conversamos. E olha que conversamos hora. Acho que foi até 4 horas da tarde. Não quer ficar? Pastor. Irmã. Gostei, fui bem recebida. Agradeço porque aqui a igreja é Bíblia. Gosto dos louvores. Vocês são 2 velhinhos, mas ainda vocês estão louvando a Deus. Mas para mim fica longe. Dá uma desculpinha, né? Para não ficar muito feio. Fica longe. Eu vou congregar em outro lugar. Irmã, vai na paz. Posso orar? Certamente o pastor vai falar, posso orar pela vida da irmã? Onde a irmã for, para a irmã ser abençoada e abençoar, ser abençoada e abençoar. Mas aprendemos com a lição dos 10 leprosos. É só um que volta. Só um que voltou. Os 10 negam no pé. E com certeza, os 9 acho que nem lembraram que foram curados. Não sei porque aqui não está no texto. Não estou aferindo, não estou errando o texto. Aí eu posso pensar. Porque aí você vai lendo, você vai pensando, mas cadê os 9, né? O próprio Jesus falou, e os 9? Os 9 negam no pé. Que aprendemos com isso. Amém? Senhor Deus, ó Pai querido, essa foi o que eu entendi. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ainda temos vida para agradecer ao Senhor por tudo. Pelos mínimos detalhes, pelo dom da vida que o Senhor Deus nos dá. Ó Pai, obrigado. Mesmo enfrentando lutas, decepções, aflições, medos, mas o Senhor Deus tem aplainado os nossos caminhos, que nós possamos estar agradecendo ao Senhor, mesmo na bonança, como também agradecendo ao Senhor, Pai, por algo que acontece, que às vezes se entristecemos, mas que porque tudo é permissão do Senhor, porque não cai uma folha sem a sua permissão, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque eu aprendi mais uma porção da tua palavra, mesmo com as minhas limitações, Pai Santo, e te suplicar pelos meus pecados. Sonda, meu Deus, e tu que conheces o meu coração. Tire de mim tudo aquilo que eu tenho desagradado ao Senhor e sempre me conduz nos seus santos e retos caminhos, em nome de Jesus. Amém.